Boa tarde, vamos fazer o nosso estudo de hoje. O livro é o mesmo, Vida Feliz, Joana de Ângeles e Edivaldo Franco. Os temas são sorteados e cada um desses que a gente tem sorteado está bem assim, de acordo com o momento que nós estamos vivendo, né? O de hoje diz o seguinte: nunca enganes a ninguém. E olha, minha gente, o que é que a gente tem visto aí nesses dias, né? É só as pessoas que cometeram alguma falta, deletam o outro para ganhar mais alguma coisa. Então, enganos em cima de enganos e de mais enganos, né? E isso é muito grave. Então, vamos ver mais o que ela está dizendo aqui. A vida é grande cobradora e exímia retribuidora. É interessante, a gente, né, pensa que podemos ir fazendo o que quisermos, tirando proveito de tudo, proveito entre aspas, né? Querendo enriquecer rapidamente, possuir coisas materiais. Cada um quer ter mais, é uma ganância tremenda, né? Para conseguir as coisas. Mas aqui a Joana está nos dizendo que a vida é grande cobradora. A vida é grande cobradora e exímia retribuidora, né? Então é aquilo que Jesus disse, que a gente semeasse, né? O bem. Aqueles que caírem numa terra fértil vai produzir. Os que caíram em outras terras não terão condições, né? Então na nossa vida, no dia a dia, nós temos que pensar realmente como é que eu estou vivendo o meu dia perante a minha consciência. O meu compromisso com os ensinamentos do Cristo, não é? A gente tem que fazer ao outro aquilo que nós pensamos que poderia ser feito a nós e não teríamos problema nenhum. Mas nós não fazemos assim. Não, faz com o outro, não tem nada com isso, não é parente meu, o azar é dele. E não é assim. Na medida que a gente vai colocando o outro como aquele que pode receber todas as descargas, não é? Nós esquecemos que amanhã será o nosso dia. A gente tem que pagar por aquilo que a gente está fazendo. Se estamos praticando o bem, vamos receber sempre o bem depois. Se não estamos, vamos ter muitas dores, muitas dificuldades, muitas chateações, muitas doenças e muitas outras consequências. Porque cada um é responsável por aquilo que faz. E nós todos temos que pagar. Jesus diz que ninguém sairia, né, deste planeta Terra ou das nossas vidas sem pagar até o último centavo. Então, podemos não pagar em termos materiais aqui às pessoas, né? Mas nós vamos pagar ao Pai tudo aquilo que fizemos de errado e também tudo aquilo que poderíamos ter evitado e não fizemos. A gente nunca pensa nisso. Não fiz nada de mal para ninguém ter nada com isso. Mas a gente pergunta, mas você não podia ter feito alguma coisa boa? Você não poderia ter orientado? Você não poderia ter ajudado? Não é? Então nós vamos pagar também por isso. Porque todos nós temos condições de ajudar o próximo, como a nós mesmos. E se a gente peca porque fez errado, nós pecamos também por não termos feito nada, pela nossa inércia, pela nossa preguiça, pelo nosso comodismo, pelo nosso orgulho, não é? A gente tem que enxergar as coisas de várias formas, com as suas várias facetas. Ela diz mais: o que faça com os outros sempre retornará a ti. Isso, gente, é muito importante. O retornará para nós não precisa ser a própria pessoa a quem a gente magoou, ofendeu, prejudicou, não. A vida se encarrega de cobrar da gente. Numa outra situação completamente diferente, você vai se sentir cobrado naquele momento por uma coisa que você já fez antes, que até nem estava lembrando mais, porque a gente, quando tem assim uma consciência de que eu tudo posso e tudo faço, ninguém vai ver, ninguém vai ficar sabendo, mas lá em cima todo mundo fica sabendo e todo mundo está vendo. E por mais que queiramos nos enganar, a nossa consciência nos acusa sim, gente.
A gente que tenta passar por cima, mas ela nos mostra, porque nós somos, na verdade, uma centelha divina, porque somos filhos de Deus. E enquanto centelha divina, nós temos em nós todas as condições de saber o que é certo e o que é errado. Continuando, ela diz o seguinte: a sementeira sucede a colheita, seguirás conforme hajas plantado. Então é isso aí, né? À medida que a gente semeia, a gente colhe. Se você semeia amor, solidariedade, paciência, tolerância, humildade, aquela caridade que parte do coração, né? Nós vamos encontrar também em nossa volta pessoas que são dispostas a ajudar. Nos momentos difíceis a gente sempre encontra um braço amigo para nos acolher, sempre encontramos pessoas que a gente nem conhece e que no momento difícil chegou ali para te ajudar. Por quê? É o que ela disse. A sementeira sucede a colheita. Se nós plantamos coisas boas, vamos colher, independente de quem vai nos trazer esse retorno. Não precisa ser carimbado, fulano está me devendo, não. Se você fez simplesmente pelo prazer de servir, outra pessoa qualquer pode te retornar o bem. No momento que você mais precisa, e nem poderia pensar que uma pessoa que você pouco conhece fosse te ajudar naquele momento. Mas é o plantio que você fez anteriormente. Ela continua dizendo. Quem engana, ilude, trai, a si próprio se prejudica, desrespeitando-se primeiro e fazendo jus depois aos efeitos de sua conduta reprochável. É isso aí, minha gente. A gente pensa que a gente está fazendo tudo escondidinho, que ninguém está vendo, que ninguém soube. Eu posso transferir um dinheiro para a conta de fulano, ninguém sabe que fulano é meu parente. Mas aí acontece que as pessoas vão procurando e vão encontrar. Você tira alguma coisa de alguém, ninguém viu, mas de repente alguém encontra e diz: mas fulano de tal que me deu, não é? Então, minha gente, isso aqui é muito importante. Ela diz, então, quem engana, ilude, trai, a si próprio se prejudica, desrespeitando-se primeiro e fazendo jus depois aos efeitos de sua conduta reprochável. Né? É isso aí, minha gente. A gente faz, acha que ninguém viu, que ninguém sabe, e de repente as coisas vão borbulhando, sobrando. Nada fica escondido, não. Pode demorar um tempinho, mas que as coisas vão aparecendo, vão. Agora, eu não quero dizer que quando as coisas estão aparecendo, que elas são corrigidas imediatamente, ou os responsáveis, né, estão pagando pelos erros, principalmente quando é um erro coletivo, né, a responsabilidade é muito maior. Mas podem ter certeza que todo mundo vai colher o que plantou. Podem pensar que não, mas vão sim. Né? É da lei de Deus. Né? Temos que pagar aquilo que nós fazemos. Então ele diz mais: ser honesto para contigo e, como consequência, para com teu próximo. Gente, isso é muito importante, porque se nós não nos respeitamos, se nós não nos amamos, o que é nos respeitar? É não fazer uma coisa degradante, é não participar de coisas ilegais, ilícitas, porque na verdade eu estou prejudicando a mim, não só ao outro que vai sofrer as consequências da minha ação, mas a mim próprio, né? É o que ela está dizendo, ser honesto para contigo e como consequência para com o teu próximo. Mas eu só posso fazer ele para o meu próximo se eu amar a mim mesmo. Não ter coragem de prejudicar os outros, não ter coragem de falar mal dos outros, não ter coragem de levantar falso aos outros, não ter coragem de julgar a culpa que deveria ser minha em outra pessoa. Isso é ser honesto conosco. É nós nos assumirmos com as nossas fraquezas, com os nossos defeitos, porque na verdade a Terra é uma escola onde nós temos que aprender a corrigir os erros do passado. Não é? A cada dia nós temos oportunidade de fazer a correção. Agora depende de cada um de nós
assumirmos, porque se nós não temos coragem de olhar para nós e nos enxergarmos como somos, né? As pessoas falam, não, eu fiz, não deu nada, não tem problema não, vamos passar para frente. Não é assim não. A colheita demora um pouquinho para ser colhida, a semente demora um tempo para germinar, para crescer e para produzir a boa e a má semente. A má semente estão nas nossas ações. Então, gente, a gente tem que amar primeiro a gente. Se nós não nos respeitamos, se nós não nos amamos, se nós não ficamos preocupados com as nossas ações do dia a dia, começando com os nossos sentimentos, pensamentos e as nossas ações, achando que ninguém está sabendo o que você está fazendo, o que você está pensando, mas a nossa consciência está. E nós estamos plantando, semeando, ou o bem ou o mal. Se é o bem, você vai receber o bem. Se não é o bem, você vai também arcar com as responsabilidades e os compromissos daquilo que você fez e prejudicou alguém. Ou, como eu disse anteriormente, por aquilo que poderia ter feito e não fez por preguiça, comodismo, para não sair do mesmismo, né? Então, você é questionado. Não fez nada de ruim, mas o que é que você fez de bem para você e para a humanidade? Nada. Gente, nós temos em nós todas as potências para irmos desenvolvendo devagarinho, de irmos crescendo e nos elevando espiritualmente. Depende de cada um de nós. Nos assumirmos com os nossos erros, com as nossas fraquezas. Ter coragem de olhar e dizer, errei, tem que consertar. E não achar que eu sou perfeito. Porque o único que passou por aqui foi Jesus de Nazaré. Tenha uma boa tarde, pensem nisso, né? Como o título está dizendo, nunca enganes a ninguém. Porque antes de você enganar o outro, você está enganando a si próprio. Vamos pensar nisso, vamos nos avaliar. A vida pode ser muito mais leve, muito agradável. Não é o fato de ter coisas materiais que vai fazer a nossa vida ficar leve, não, pelo contrário. Se eu possuo muito, eu tenho milhões de pessoas que têm ciúme, que têm inveja, que querem tomar de mim, que querem me prejudicar, que estão de olho no que eu estou fazendo, né? E a vida deles não é fácil. Mas se temos uma vida que está pautada pelos ensinamentos do Cristo, com a nossa consciência tranquila, nós vamos ter uma vida feliz. Que Jesus nos abençoe, nos dê lucidez, força e coragem para enxergarmos a nós mesmos e seguirmos a caminhada em direção a Ele. Que vocês possam ter uma boa semana. Cada lição dessa, gente, é um item para nós pensarmos sobre a nossa vida e tirarmos proveito. Não deixem passar sem que vocês deem uma olhada para dentro de vocês. Que Jesus abençoe a todos. E se Ele assim permitir, na próxima semana estaremos aqui novamente. Fiquem com Deus.